Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Mobile Design. É uma disciplina criada exclusivamente para tratar de aspectos de design voltados para dispositivos móveis, não é? Aqui nessa disciplina é o lugar onde nós vamos tratar sobre métricas e parâmetros de user experience, vamos falar de arquitetura de informação, vamos falar também de prototipagem, de design de interfaces, tudo isso, todo o arcabouço ligado a user experience, mas com enfoque no recorte necessário para falar sobre mobile design, dispositivos móveis, com todas as peculiaridades que envolvem aí os dispositivos móveis, ok? Então, sejam todos bem-vindos e vamos junto aí, que a gente vai ter uma ótima experiência, eu tenho certeza disso, e a gente vai ver quais são as nuances e as diferenças em quando nós fazemos design, praticamos design de experiência para dispositivos móveis. Então, sejam todos bem-vindos. Para começar, a gente vai falar sobre os paradigmas da interação móvel, quais são as peculiaridades, o que é diferente do paradigma desktop. Então, a gente vai falar sobre isso agora, ok? A gente vai falar sobre fazer uma comparação ali junto com o desktop para ver o que diferencia, né? Quais são os princípios mais básicos dessas diferenças e ressaltar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então vamos lá. Para começar, o paradigma desktop, que talvez seja o mais o que veio antes, digamos assim, né? É o que já estava presente quando os smartphones e tablets ganharam popularidade. Então vamos lá. Antes de a gente começar a falar, eu queria que você perguntasse a si mesmo quando você vê esta imagem aqui, né? Imagine que você queira exibir na tela a letra K, né? Imagine que este retângulo preto representa um monitor, né? Um monitor de computador, e a gente quer exibir a letra K que está abaixo da tela. O que você faria? Você pressionaria a tecla seta para cima do teclado ou a tecla seta para baixo? Parece meio óbvio isso, né? Mas isso foi tema de pesquisa nos anos 80, né? Em 1984, Jacob Nielsen, que é considerado o pai da usabilidade, a pessoa que mais teorizou sobre usabilidade, design de experiência, mais voltado ali, né, para o campo da informática, ele fez esse estudo junto com a IBM, né, e com várias pessoas ali envolvidas, e o resultado vigorou até hoje, ou seja, a seta para baixo. Então, as pessoas entenderam, e o Jacob Nielsen chegou à conclusão de que a, quando você aperta a seta para baixo, você está deslocando a, a tela em direção ao conteúdo. É isso que a gente faz num computador desktop, não é? Quando você quer visualizar um conteúdo que está abaixo da área visível, a gente tem que pressionar a seta para baixo, como se a gente estivesse deslocando a tela do monitor até onde está o conteúdo. Já em mobile, em dispositivos móveis, né, a gente faz o contrário, porque a sensação é como se a gente tocasse literalmente no conteúdo e arrastasse o conteúdo para a área visível, né? Então, olha só, no paradigma mobile, a gente faz o oposto, como eu disse, a gente move o conteúdo dentro da tela, né? Então, e quando a gente fala em dispositivos móveis ou mobile, a gente está falando todos dispositivos que, da maioria das vezes, são considerados dispositivos de toque ou de tela multitoque, né? A gente pode até considerar que um laptop é, assim, um dispositivo móvel, mas para efeitos de design de interface, para efeito do que nós vamos tratar aqui nessa disciplina, a gente considera o laptop aí como um dispositivo desktop, ok? Que é tratado, que é manuseado em cima das escrivaninhas e das mesas por aí. Então, mas para dispositivos de tela multitoque ou os primeiros lá, que era apenas com um toque, a gente considera que a gente pega no conteúdo e arrasta o conteúdo. Parece óbvio, parece uma coisa meio boba, mas é um fator que muitas vezes a gente negligencia. E quando a gente pega muitas interfaces aí feitas para dispositivos de toque
e que tem aquela cara, aquela experiência como se fosse uma interface feita para web, feita para desktop. A gente vê isso muito hoje em dia, principalmente em caixas eletrônicos, que já são dispositivos de toque, não é? Mas a gente vê que a experiência foi desenhada ainda com muita influência dos dispositivos de computadores de mesa. Então, parece óbvio, mas é um fator constantemente negligenciado aí por vários designers e projetistas e tecnólogos também, ok? Então, vamos a mais diferenças cruciais, né? A gente vai falar agora de algumas peculiaridades que existem aí entre uma plataforma e outra. Primeiro, no paradigma mobile, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que não há como prever onde os usuários vão interagir com a nossa interface, com o nosso aplicativo, né? Nós vamos falar aqui dentro dessa disciplina de Mobile First e a gente vai ver como que isso é crítico no nosso design, né? Então, os notebooks, né, eles impulsionaram aí a computação móvel, né, principalmente ali em meados dos anos 2000, que teve uma explosão da venda de notebooks, mas os dispositivos smartphones, tablets e tal, que praticamente andam no nosso bolso, a gente carrega eles para todos os lados, então isso mudou o jogo completamente, não tem como prever onde nossos usuários estão mais, né? E outra coisa, nem todo mundo está numa grande metrópole, né? Essas propagandas que a gente vê por aí, né, das propagandas de telefonia celular, principalmente, das pessoas em grandes metrópoles ou andando numa calçada bem iluminada, utilizando o smartphone ali, naquela iluminação toda perfeitinha, aquilo não existe, ok? Muita gente vive na área rural ainda, e muito provavelmente as pessoas vão usar o seu aplicativo, a sua interface em cima de um trator, por que não? Né? Outra coisa, a sua interface, o seu design, ele deve atender às necessidades dos usuários que mudam dependendo do contexto de onde estão. Né? O Google fez um estudo ali por volta de 2010, 2011 sobre os perfis comuns aí de usuários de smartphones e ele chegou a 3 perfis diferentes nessa pesquisa. Nós temos o perfil o repetitivo, nós temos um perfil o entediado e temos o perfil também o apressado. Então, o repetitivo é aquele que chega a informação várias vezes, né, a mesma coisa ali e tal, confere o status a todo momento. Temos o entediado, que é aquele que toda hora abre de um app para outro, ele quer achar um livro, um videogame, um passatempo, ler alguma coisa, né? Aquele tipo de usuário, aquele tipo de perfil que está sempre entediado ali e encontra um escape ali no seu dispositivo móvel. E temos o apressado. O apressado é aquele que quer a informação a todo momento, com urgência, aquele que não tem paciência em esperar um download de um aplicativo ou download de um website. Né? Então, a gente tem que estar bastante atento com esses perfis aí de usuários e isso também influencia no nosso design, ok? Como já disse, as interfaces clássicas da web, né, com as quais a gente aprendia a desenhar interfaces ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, já não serve mais e pode não funcionar tão bem agora, né? Porque não só a tela diminuiu, mas a conexão também tem certas limitações, né? Então é bom tomar cuidado com isso. Não existe interface padrão também, né, para todos os dispositivos mobile, né? A interface para iOS, para Android, elas têm algumas coisas que são distintas, algumas peculiaridades entre essas duas plataformas que a gente tem que levar em conta também. E outra, são 80% a menos de espaço numa tela de smartphone em comparação a uma tela desktop. Então, por isso, a gente tem que priorizar cada vez mais o espaço com informação útil e pode não haver tanto espaço assim para promover a sua marca, ok? Então, tamanho do documento, né? A gente tem telas menores, não só as telas menores também influenciam no nosso design, mas às vezes você vai ter que aumentar algumas outras coisas, como por exemplo a largura dos botões, não é? A, a largura dos botões tem que
contemplar ali a largura de um dedo de uma pessoa. Então, tomem cuidado, porque dessa vez tamanho é sim documento. Ah, não deixe que a sua interface exija demais, que o usuário digite muito texto. Então, você pode oferecer comandos mais próximos, listas, menus, ou até mesmo a interação por voz, né? Desenhar interfaces para telas com densidades diferentes pode ser um desafio muito grande. Então, nós vamos falar disso aqui na disciplina, de tamanhos e densidades diferentes para vários dispositivos, né? E isso impacta muito no nosso projeto. A gente vai ver como contornar esse problema também. E outra, usuários mobile não são nada fiéis. Os usuários de aplicativos móveis são os mais infiéis entre todos, né? Ele instala e desinstala um aplicativo sem a menor cerimônia, caso ele não tenha uma experiência agradável ou não tenha nenhuma vantagem em continuar com aquele aplicativo, né? Ah, Quanto a isso, o principal efeito dessa portabilidade, né, como nunca houve antes na história da computação, é que as pessoas podem estar em diferentes contextos, em diferentes lugares, diferentes níveis de atenção também, porque ela recebe vários estímulos de vários lugares a todo momento. Então, ela não está numa iluminação adequada, ela não está com a atenção focada ali no seu aplicativo, na sua interface. Então, você tem que contar com isso, certo? Ah, muitas vezes a gente tem a ilusão de que o nosso app vai ser utilizado ali naquele ambiente tranquilo, com calma, bem iluminado, com uma certa tranquilidade ali no ambiente, não é? A gente tem essa expectativa, só que na realidade as coisas podem ser bem diferentes. A gente não tem como prever, como eu disse há pouco tempo atrás, não tem como a gente prever em que contexto, em que ambiente nosso app vai ser utilizado. E o mais importante, o grau de atenção do usuário investido na sua interface é bem menor do que numa interface no website apenas para desktop, certo? Bom, para concluir, no desktop a gente move, né, a tela de direção ao conteúdo, enquanto que no mobile a gente pensa diferente, né, a gente move o conteúdo dentro da tela. É muito importante a gente prever isso. Use com bastante parcimônia e sabedoria o pouco espaço que você tem dentro da tela, certo? Tamanho do documento, sim. Esqueça a sua zona de conforto no desktop e no mobile a gente vai ver daqui para frente que essas limitações podem representar novas oportunidades, né, de design, de interface, de experiência e por aí vai, ok? Bom, e para a próxima aula nós vamos falar sobre mobile web, né, a experiência de interface de design ali focada em web, né, no ambiente web, e falar da universalidade que a web proporciona para a gente também, certo? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.